A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Quero louvar a Deus pela tua vida, você que me vê e me ouve neste exato momento. Queridos irmãos em Cristo Jesus, quero nesta oportunidade trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesta hora. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário e analisando na Bíblia Sagrada eu vejo Cristo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é Deus. Por mais que existam alguns que queiram negar essa natureza divina de Cristo, mas eu vejo, irmãos, que é inquestionável, não tem como se questionar, é irrefutável. A gente vê a divindade de Cristo antes, de Cristo vir a este mundo, e a gente vê a divindade de Cristo, quando ele se manifestou nesse mundo, como 100% Deus, 100% homem aqui na terra, e após a sua ressurreição, a gente vê um Cristo glorificado, um Cristo, um Deus todo-poderoso. Essa é a realidade. Amados irmãos, um texto, teologia entende assim, que um texto fora do contexto vira pretexto, e pretexto vira heresia. Então, irmão, é bom a gente aprender a Bíblia Sagrada, aprender, ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Quando eu vejo em João capítulo 1, versículo 1, esse capítulo e versículos bíblicos, é a prova máxima, absoluta, digamos assim, da divindade de Cristo Jesus. A teologia, ela enfatiza, foca, definitivamente, a teologia está focalizado nesse texto bíblico de João capítulo 1, versículo 1 a seguir, que fala, irmão, extraordinariamente acerca do verbo. Quando João, ele se expressa dizendo, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo, irmão, que é de fato a palavra, Cristo é o verbo, a palavra, A gente vê que João, ele usa aqui a expressão era Deus, porque João, assim como os demais apóstolos, entendia a revelação progressiva a natureza de Cristo como Deus, a divindade de Cristo, pelo fato de Cristo e o Pai, ser um só. Quando o próprio Jesus se expressa dizendo, eu e o Pai somos um só. Então a natureza do Pai é a natureza do Filho, Cristo, e também a natureza do Espírito Santo. A gente vê um Deus subsistente em três pessoas. E a gente vê os atributos de Deus, que é a onisciência, onipresente, onisciente, onipotente. O Pai tem o Filho e o Espírito Santo. Então, analisando, irmão, que existe alguma tradução equivocada por aí, que diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, um Deus. Atribui o verbo, a palavra, a Deus, o Criador.
como o único Deus, não atribui o verbo, né, a palavra a Cristo. Então, a gente vê uma tradução equivocada, forjada, né, cheia de heresia. E o que me chama a atenção é que quando usa a expressão, né, um Deus, essa interpretação equivocada que tem por aí, a gente vê que se utiliza, né, o nome Deus com D, o D, né, como D minúsculo e não um D maiúsculo, né? Então a gente vê um D minúsculo, ou seja, atribuindo, né, a Deus com D minúsculo, um erro gramatical, né? Um D minúsculo, né, atribuindo-se a qualquer Deus, né? Na verdade, o pensamento majoritário da teologia moderna, né, da maioria da cristandade, entende que a expressão correta gramaticalmente é a expressão era Deus, né? Era Deus com D maiúsculo. E se você analisar em praticamente cerca de mais de 20 traduções da Bíblia Sagrada do grego, né, se entende, né, que na verdade a expressão que João se utiliza é que no princípio era o verbo, né, ou seja, a palavra. O verbo estava com Deus, né? A palavra era Deus. João, ele se utiliza dessa expressão porque João entende que Cristo é Deus. Ele, de fato, é Deus. João entende. João usa no grego a palavra theos, que significa era Deus. Ele não usa, né, no grego a palavra theos, que quer dizer um Deus. Porque se ele usasse essa expressão theos, né, um Deus, seria qualquer Deus, e ainda com D minúsculo seria um absurdo, como a gente vê aí na tradução, né, de algumas pessoas, aí, a tradução do Novo Mundo, a tradução da Bíblia aí no Novo Mundo, do Novo Mundo. Então veja, irmão, que a maioria das traduções, né, o pensamento majoritário da teologia hoje e há cerca de mais de 20 traduções da Bíblia Sagrada do grego, né, se entende que era Deus, porque na verdade o apóstolo João, ele entendia e compreendia que Cristo era Deus. Porque, na verdade, irmão, o Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, né, os feitos que Cristo fez e a doutrina apostólica revela de fato Cristo como Deus, né? Os apóstolos, né, os evangelhos retrata de fato Cristo como Deus. Então João não poderia utilizar a expressão, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, né, atribuindo-se o verbo, a palavra, ao Criador como o único Deus, né, deixando de fato Cristo de fora, em outras palavras, negando a natureza divina de Cristo, seria um absurdo, né? E a gente vê muitos textos na Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, que de fato prova, né, Cristo como Deus, né, antes e depois. É muito forte a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, olha, né? E o verbo era Deus. Aí no versículo a seguir, João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus do céu. Se você vê em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus, ele se expressa dizendo, né, eu e o Pai somos um só. Por isso que João usa a expressão
né, da palavra no grego, né, Deus, ou seja, era Deus. Aí você vai na Bíblia Sagrada, irmão, né, você vai ver lá em João capítulo 20, versículo 28, né, Tomé, quando Tomé diz, né, para o Senhor Jesus, se expressa diante do Senhor Jesus, Tomé diz: Senhor meu, Deus meu, né? Então Cristo é Deus, né? Textos na Bíblia. Se você for em Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo diz que Cristo, que veio segundo a carne, ou seja, no corpo, né? Ele diz que Cristo está acima de tudo, sobre todos, e Paulo diz que ele é Deus eternamente. Você vai na Bíblia para Colossenses, né? Você vai ver o apóstolo Paulo falando, né, em Colossenses. Ele diz: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, é muito forte. Se você for em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o que é que Paulo diz? Paulo diz: sendo em forma de Deus. É tremenda a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? Que aqui eu estou fazendo um resumo, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor do livro de Hebreus diz que Jesus sustenta todas as coisas pelas suas palavras, com seu poder. Aí você vai para Isaías capítulo 9, versículo 6, o que é que diz lá? Diz que ele é Deus forte. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que ele é Manuel, Deus conosco, é o Manuel, Deus conosco, diz a expressão bíblica: eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Aí você vai lá para João capítulo 8, versículo 58, irmão. Jesus se expressa para os judeus, né, lá no questionamento que teve lá. Aí Jesus diz: antes de Abraão nascer, eu sou. A mesma expressão que Deus utilizou, Deus o Criador utilizou lá no Monte Sinai, quando ele enviou, né, Moisés, dizendo: olha, Moisés, o eu sou te enviou. Então é tremendo. Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Então revela a natureza, irmão, da divindade de Cristo, desmascarando totalmente certas heresias, né, que se introduzem em nosso meio. Então eu vejo, irmão, que na verdade Jesus, ele na Bíblia Sagrada é o primeiro e o último, é o Senhor dos senhores. Jesus é Senhor de todos e Senhor da glória. Ele é Rei dos reis, ele é juiz, pastor, cabeça da igreja, verdadeira luz, fundamento da igreja, o caminho, a verdade, a vida, perdoador de pecados, né? Jesus é doador do Espírito Santo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Jesus é santificador, mestre, inspirador dos profetas, supridor de ministros, né? A igreja e salvador. Louvado seja Deus. Ele é o verbo divino, ele é Deus, irmão. Se você crê nisso, receba essa palavra em nome de Jesus. Existem certas doutrinas, né, heresias que tem por aí, irmão. Um texto fora do contexto vira pretexto, e pretexto vira heresia. Então a tradução gramatical correta pelos teólogos, pela maioria, né, do pensamento majoritário da cristandade, é que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus, a palavra que estava com Deus. Esta palavra, o verbo era Deus. Então Cristo é divino, irmão. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.